Prontos para viajar na história? Essa é a correção da semana 3 do PET 6, que vem trazer para nós o tema A Sociedade Medieval. A sociedade medieval, ou seja, da Idade Média, ela era hierarquizada, dividida em ordens, ou estamentos, como nós dizemos. No topo dessa sociedade estava o rei, que era o soberano, que dominava todo esse sistema social. Nós temos o primeiro estado, que era o clero. O clero eram os membros da Igreja Católica, Os papas, os frades, os bispos, os confrades. O clero, juntamente com a nobreza, que era o segundo estado, que era composto pelo rei, pelos príncipes, pelas princesas, pelos guerreiros aí, eles tinham privilégios sociais, Eles não pagavam impostos, eles eram isentos e eles não trabalhavam, A função do clero era orar e ensinar, a função da nobreza era guerrear. Nós chamamos de terceiro estado 97% da população que era composta pelo povo. Esse povo eram os laboratores, eles eram os trabalhadores, os que pagavam impostos, os que eram a base e sustentavam toda essa pirâmide social da Idade Média. Vamos às atividades? Número 1. Explique a diferença entre um servo e um vassalo na Idade Média. O servo, ele pertencia ao terceiro estado e ele era explorado. Ele trabalhava na produção de alimentos e ele pagava impostos. Já o vassalo era um nobre que prestava serviços militares a outro nobre que tinha mais terras do que ele, que era chamado de suzerano, e em troca ele recebia proteção. Questão 2. Complete o quadro abaixo. Grupo social. Clero. Quais as funções do clero? Rezava e ensinava. As características do clero. Era a primeira ordem social, tinha muitos privilégios e não pagava impostos. Era composto pelo papa, pelos bispos, pelos frades, entre outros. Segundo estado, ou segundo grupo social, nobreza. A função da nobreza era guerrear. Quais as características da nobreza? Juntamente com o clero, eles eram isentos de impostos, possuíam muitos privilégios. Faziam parte dessa ordem social os cavaleiros, os guerreiros e as princesas. O terceiro grupo social que nós temos é os servos. A função era trabalhar, eles eram os trabalhadores. Quais as características dos servos? Eles pagavam diversos impostos, como talha e banalidade. Questão 3. Explique como a mulher era vista na Idade Média. As mulheres eram associadas a duas figuras distintas. As que eram mãe de família, casadas, que tinham filhos, eram associadas à figura de Maria, visto como uma santa. As que fugiam desse padrão, eram associadas à figura de Eva, chamada de pecadora. Por isso que muitas foram perseguidas e queimadas na fogueira como bruxas. 4. Explique quais são as diferenças entre o clero regular e o clero secular. Os sacerdotes do clero regular, eles pertenciam a ordens religiosas, eles viviam nos mosteiros. Já os sacerdotes do clero secular, eles não faziam parte de nenhuma ordem e eles viviam em contato com as pessoas, porque eles eram os celebradores das missas nas vilas e nas cidades. Questão 5. Observe a charge e explique qual característica da Idade Média ela se refere. Olha a charge. Seu estilo de vida é uma abominação. Mas eu sou assim desde que nasci, padre. As escrituras dizem que isso é coisa do demônio. Mas quem? Eu estou machucando sendo assim? Pecador, você deve renunciar a esse comportamento. E se for natural? Você não pode provar. Não será fácil ser canhoto na Idade Média. Não era fácil ser canhoto na Idade Média. Ou seja, ele só era canhoto, O que não era considerado normal, eles condenavam usando a religião. A charge, gente, demonstra aí o teocentrismo vivido pela sociedade medieval. O que era o teocentrismo? Era o fato de Deus, sua vontade e a religiosidade ser o centro da vida do homem. Tudo era justificado pela vontade de Deus. Nessa charge, por exemplo, o padre queria convencer ele que ele não podia ser canhoto porque não era da vontade de Deus. Pessoal, fechamos a semana 3 do PET 4. Corrijam e enviem as fotos das atividades.
Um abraço e até a próxima.